Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Pode se assentar. Hoje, é um dia muito especial. A nossa apóstola está sendo homenageada na Assembleia Legislativa. E essa casa, a gente vê que as promessas para esta casa estão se cumprindo. É maravilhoso ver o agir de Deus, porque nós recebemos muitas promessas que nós teríamos influência sobre o governo. E é o que nós temos visto. Semana passada, ela foi homenageada na Câmara dos Vereadores. E essa semana está na Assembleia Legislativa. Aí tem pessoas que falam assim, mas o que isso tem importância? Tem importância sim, porque nós, como cristãos, nós temos que ser influência. Nós temos que estar no meio aonde as leis vão ser ditadas. Nós temos que ser, sim, influência no mundo. Nós não podemos ficar fechados aqui nessas paredes. Nós temos que expandir para fora. Nós temos que falar do sobrenatural de Deus. E quando nós temos influência sobre o governo, quer dizer que nós temos influência sobre esta nação, sobre este território. E esta casa está adentrando nos governos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Glória a Deus! Obrigada, Senhor. E hoje eu quero falar de um tema que quase ninguém de nós passa, que são adversidades. Verdade ou não? Não, né? Todos nós passamos por adversidade. O pastor Azaf acabou de falar ali que não tem sido um tempo fácil, mas nós temos que saber que as adversidades não são ruins. Parece ruim, né? É que nem quando uma mãe corrige, um pai corrige um filho, naquela hora para o filho aquilo tudo acaba. Acaba o mundo, né? Quem é pai aqui sabe, né? Se briga com o teu filho, ele vai pro quarto, bate a porta. Daí se briga de novo porque ele bateu a porta. E aí parece que é o fim. Mas aquela correção é pro amor. E aquela correção vai fazer ele pensar e mudar de atitude. E é lógico que a gente não vai depender só da nossa força, só da nossa correção. Nós temos que depender de Deus. Temos que orar, temos que interceder para que eles também entendam isso. Mas a correção num primeiro momento parece ruim. A adversidade num primeiro momento parece ruim. Mas quando nós tomamos essa adversidade como um propósito e nós não desfalecemos, continuamos com o nosso alvo, olhando para Cristo e permanecendo, nós vencemos e superamos. Porque você pode ver que todos os homens da Bíblia passaram por adversidades. Abraão passou por adversidade. Noé, José, Davi, são os grandes homens. Jesus, todos passaram por adversidades, mas eles venceram. E por isso hoje nós temos vitória. Por conta da adversidade que eles passaram, mas que eles não desfaleceram, eles cumpriram o seu propósito na adversidade. Então fala comigo, a adversidade tem um propósito. E se eu permanecer em Cristo, este propósito vai cooperar para que eu suba de nível. Amém? Você quer desfalecer ou quer subir de nível? Então, vamos lá. Eu quero que coloque para mim o texto em Daniel 3, 24 e 25. Fala assim: contudo, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, se levantou e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós lançamos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. O rei, porém, exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando no meio do fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então o que está falando ali? Da fornalha de fogo. Eles não quiseram adorar ao rei, aos deuses lá de Nabucodonosor, não quiseram adorar a estátua, e eles foram lançados no fogo. Só que eles
Eles se negaram a negar a Deus. Eles rejeitaram isso, apesar disso custar a vida deles. E eles foram para lá. Mas essa adversidade fez o quê? Engrandeceu o nome de Deus. As nossas adversidades têm que engrandecer o nome do nosso Deus. As nossas adversidades não podem envergonhar o nome do nosso Deus. As adversidades, quando passam pelas nossas vidas, vão ter um agir sobrenatural. E este agir sobrenatural é para que aqueles que estão vendo você passar por adversidade, por aqueles que são incrédulos e que estão olhando para a tua adversidade, vão dizer: agora esse vai morrer. Agora ele vai ser humilhado, esmagado, e de repente eles vão ver o teu Deus te exaltando, e eles vão ter que glorificar ao nosso Deus. Então as adversidades na nossa vida é para manifestar o poder sobrenatural de Deus em nós, através das nossas atitudes. Por isso nós temos que permanecer firmes, fiéis até o fim. Até o fim, assim como foi Daniel. As adversidades, esse aqui é muito sério. Vamos lá ver, Juízes 16, 18 ao 21. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos governantes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os governantes dos filisteus voltaram a ela, levando consigo a prata, fazendo-o dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo de Sansão. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão: os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Então está falando aqui da história de quem? De Sansão. As adversidades vão mostrar as pessoas desleais que estão ao nosso redor. Isso é forte. Porque quando você passar por adversidade, você vai ver quem é leal e quem não é. E quando você não é fiel a Deus, você vai cair em emboscada. Porque foi o que aconteceu com Sansão. Todo mundo achava que a força estava nos seus cabelos, mas estava no quê? Em Deus. Era um voto que a mãe dele fez, né? Que ele não ia cortar os seus cabelos, e ele achava que a força estava ali. Mas quando ele falou, eu vou fugir, o que aconteceu? Ele não sabia que Deus o tinha abandonado, e ele não conseguiu. Então as adversidades vão mostrar para nós as pessoas que são leais conosco. Porque muitas vezes quando está tudo bem, tudo certo, as pessoas nos amam. Mas de repente quando você começa a passar por luta, quando você começa a passar por batalha, tem uns que vão pegar no teu braço e vão dizer, vamos em frente, caminha, vamos junto. Deus é conosco, você vai vencer, nós vamos vencer, vamos caminhar mais uma milha. E tem aqueles que vão te abandonar. E tem aqueles ainda que vão te trair. Que vão se unir com grupos que vão falar mal de você. E nas adversidades, Deus vai revelar, Deus descortina as pessoas que são fortes, que são leais, e vão mostrar também as desleais. Então, as adversidades nem sempre são ruins, porque nos ensinam a enxergar. Próximo texto, 1 Samuel 22, do 1 ao 2. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, desceram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a eles
todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes. Assim, tornou-se o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Então, quem que Davi liderou? Os endividados, os descontentes, os que estavam passando por adversidade. Mas Davi era um homem leal. Ele honrou a Saul, mesmo Saul querendo perseguir ele estava honrando a Saul, porque ele respeitava o tempo de Deus. Ele não quis trapacear Saul, ele não quis entrar no reinado antes do tempo. E então ele fugiu para a caverna de Adulão. E lá ele podia entrar numa depressão. Lá ele podia dizer: eu sempre fui fiel, eu sempre busquei a Deus, não cumpriram aquilo que me prometeram, estão me perseguindo, sem motivo, injustamente, porque muitas vezes nós somos injustiçados, é verdade? Muitas vezes passamos por situações que nós pensamos não merecemos essa situação. Mas Davi não fez isso. Davi não se prostrou, não ficou ali em depressão, não ficou culpando a Deus, nem a seus líderes, ou seja, quem for, sobre a adversidade que ele estava. Ele falou: eu tenho que fazer o melhor com aquilo que eu tenho. E se Deus me deu os endividados, se Deus me deu os descontentes, se Deus me deu aqueles que estão em adversidade, eu vou liderá-los. E ele lidera então 400 homens. E ele transforma. E nós estamos preparando uma apostila do nosso instituto sobre liderança. E ali fala que o papel do líder é extrair aquilo que tem do melhor dentro da pessoa. Então aquelas pessoas que são líderes, eles sempre vão te fazer crescer. Eles sempre vão te desafiar para algo maior. Eles sempre vão te tirar da tua zona de conforto. Porque muitas vezes a gente está ali na nossa zona de conforto e está tudo bem. Mas Deus nunca quis pessoas em zona de conforto. Deus sempre nos tira da zona de conforto, porque sempre tem algo a mais. Porque é de fé em fé, de glória em glória, até que chegue o nosso tempo. Então sempre vamos ser tirados da zona do conforto. E aquele que é líder, aquele que é um líder guiado por Deus, vai fazer com que as pessoas subam de nível, com que seja extraído o melhor dessas pessoas. Então a adversidade vai fazer com que você venha se reinventar. Tem gente que vai ficar chorando na adversidade, mas tem gente que na adversidade vai vencer, vai crescer, vai ter uma ideia, vai pegar pessoas, vai levantar, vai impulsioná-las. Então pega a sua adversidade e veja o que você está aprendendo com ela. E ensina a outros. Às vezes tem pessoas que estão passando pela mesma necessidade que a tua. A mesma adversidade tua. Esses dias uma pessoa me perguntou assim: mas pastora, será que eu posso aconselhar sobre isso porque eu estou passando por isso? Eu não me sinto digno de estar aconselhando alguém na mesma situação que eu estou. E eu falei assim: aí que você se engana. Porque no tempo que você estiver ministrando ela, o Espírito Santo vai estar te ministrando. No tempo que você está se dedicando a ela, que você está ouvindo a voz de Deus, Ele está trabalhando no teu coração. E é verdade. Todas as vezes que a gente vem pregar, todas as vezes que nós vamos dar uma aula no instituto, ou seja, onde for, Deus vai ministrar primeiro o nosso coração. Porque são sementes que nós estamos plantando. Nós vamos aprender muito mais quando nós estamos ensinando do que quando estamos como alunos. Porque o Espírito Santo vai falar conosco. Então quando você estiver aconselhando, você não vai estar somente aconselhando. Deus vai estar ministrando também o seu coração. E isso é engano de Satanás sobre a sua vida. Satanás
quer que você não faça nada. Que você fique aí no banco, que você não cuide de ninguém, que você não se preocupe com os outros, que você venha aqui somente para receber, mas que você não entregue nada a ninguém. E o reino não funciona desse jeito. E isso é religiosidade. O reino é reino que está em movimento. Enquanto aqui você está recebendo, você sai daqui, você já está entregando lá fora. Enquanto aqui Deus está te curando, você já vai para você curar a outros, porque você sabe que isso não pode ficar parado. Era assim que funcionava a igreja primitiva. A igreja se multiplicava, eles iam, abriam portas, abriam igrejas, abriam casas de paz, células, seja lá o que for, grupos pequenos, e assim foi se multiplicando o evangelho. O reino de Deus é um reino que está em movimento, nós não podemos ficar parados e paralisados. Aquilo que nós recebemos não é para a gente esconder, não é um talento para a gente colocar dentro do bolso. Aquilo que nós recebemos é para que nós possamos multiplicar. E quanto mais você multiplicar, mais Deus vai entregar para você. Isso em todos os sentidos. Nas tuas finanças, na tua família, no teu trabalho. Quanto mais você entregar para os outros, quanto mais você servir a outros, mais Deus vai acrescentar para você. Amém? Então, a adversidade são imãs para atrair pessoas sobre as nossas vidas. Então, a primeira coisa que nós falamos que é para glorificar o nome de Deus. A segunda que vai nos revelar pessoas que são infiéis, desleais. A terceira que Deus vai te colocar pessoas para que você possa trabalhar com elas na sua adversidade. Amém? Vamos ver o que mais a adversidade pode fazer conosco. 1 Reis 17, do 3 ao 6. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. A farinha no cântaro não se acabou e o azeite na botija não se secou. É isso? Conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Então, o que nós estamos vendo aqui? A história de Elias. Que ele fala lá para a viúva que no primeiro momento a gente pensa, meu Deus, será que eu tinha coragem de falar isso? Ela fala assim, eu só tenho um pouquinho de farinha. É a minha última comida, vai dar para mim e para o meu filho e depois nós vamos morrer. E ele fala assim, faz primeiro para mim. E muitas vezes o profeta é assim, né? Só que tem uns que vão se ofender com o profeta. Tem uns que vão falar assim, ai, olha esse profeta, que cruel. Está falando para mim dar a única coisa que eu tenho. E ia virar as costas e não iria fazer. Mas ela reverenciava o profeta. Ela reverenciava a Deus. E ela falou, se o meu Deus mandou, eu creio. E por conta da fé dela, do que ela fez, na adversidade de Elias, que não tinha o que comer, que Deus alimentou ele através dos corvos, e na adversidade da viúva, Deus os abençoou. É na adversidade que Deus nos abençoa. Se nós retivermos a nossa mão na adversidade e não quisermos ajudar a outros, se nós não ouvirmos a voz de Deus, não tem como Ele nos tirar da adversidade, porque Deus não multiplica o nada. Deus multiplica a semente. Então, se você não entrega a semente, se você não planta a semente, seja onde for,
não tem como você vencer. A gente vê que muitas pessoas na adversidade, elas se sobressaem de uma tragédia, por exemplo, né? Quantas vezes nós vemos mães que perderam os seus filhos, e eu imagino que deve ser uma dor insuportável. Mas tem mães que se fecham e que se acabam. E tem outras que vão lutar pela causa. De filhos que foram mortos brutalmente, eles fazem uma causa. De filhos que foram sequestrados. Então, na adversidade dessa mãe, ela encontra força para lutar, para que outras mães não sofram as mesmas consequências. Elas lutam, elas encontram força na adversidade para poder continuar. E outras querem entrar nas cavernas e não sair mais de lá. Então, na tua adversidade, o que Deus está falando? Você tem que sobressair. Você tem que encontrar forças, você tem que continuar. O rei Davi perdeu um filho. E ele chorou e ele clamou ao Senhor até o dia que ele podia. Mas quando ele viu que não tinha mais jeito, que realmente o seu filho morreu, ele tirou o saco, né? Tomou banho de cinzas e foi para uma nova temporada. Não é tão fácil assim quando passamos por um luto. Não é tão fácil assim quando passamos por circunstâncias que nos abalam emocionalmente. Realmente não é fácil. Mas nós temos um Deus. E Ele nos deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo mora dentro de nós. O Espírito Santo está em nós. É o Espírito Santo que nos dá força para que nós possamos continuar. O que nós temos que fazer é não dar voz para Satanás, porque ele vai começar a te falar, ele vai começar a querer te deixar em depressão, te deixar na cama, te deixar murmurando, te deixar reclamando, abrindo a sua boca para amaldiçoar, como dizia Jó. A mulher de Jó dizia: amaldiçoa esse teu Deus. E ele dizia: não, eu sei quem é o meu Deus. Nós temos que crer que na nossa adversidade o Senhor vai agir de alguma forma, porque todas as coisas contribuem para o bem. Todas as adversidades vão servir na nossa vida para alguma causa. Não é para você desanimar, não é para você ser derrotado, não é para você desistir. A tua adversidade é para que você possa ser moldado, para que você possa ser fortalecido, estruturado, para que você possa subir de nível, para que você possa glorificar o nome do Senhor teu Deus, para que o Senhor possa engrandecer a você e a toda a sua casa. É nessa adversidade. Quando nós vemos homens de sucesso que falaram que faliram, quantas vezes? Mas depois todo mundo vê eles lá no topo, né? Só vê lá no topo. Silas Malafaia, por exemplo, ele fala no seu testemunho quantas vezes deu errado para ele. Ele tentou ser de tudo e não dava certo. Mas quando ele entrou no propósito, aquilo funcionou. Então, quando nós estamos no nosso tempo e no nosso propósito, as coisas vão fluir. Nós só temos que permanecer. Eclesiastes 7:14. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas, quando forem ruins, considere. Deus fez tanto uns quanto outros, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. O que fala ali? Que Deus fez tanto o tempo bom e Ele também permitiu as adversidades.
Esses dias acho que foi o pastor Júlio, algum dos pastores falou assim, acho que foi o pastor Júlio. Você queria comer todo dia picanha? Sim ou não? Alguns falaram sim, outros não. Mas se a gente comesse todo dia picanha, a gente ia enjoar. Ia chegar uma hora que você fala assim, não quero mais. Né? Eu estava lembrando lá em casa que na primeira vez que a gente foi para os Estados Unidos, a gente comeu muito lanche. No começo era gostoso, porque era novidade, né? Vamos lá comer o franguinho, não sei das quantas, esqueci o nome. KFC, vamos lá comer o KFC, experimentamos o McDonald's lá, que é horrível, para mim pelo menos era sem gosto, o nosso é muito melhor. Comemos King Burger e tantos outros lanches, né? No primeiro dia, top, no segundo dia, maravilhoso. No quinto dia eu falava, meu Deus, um arroz, feijão e ovo. Arroz, feijão e ovo, por favor, porque não tem comida, é muito lanche, né? E quando tem, a comida é muito cara, principalmente a comida brasileira. E aí, quando eu ia chegar em casa, eu falava assim, prepara feijão, arroz, bife, ovo e batata frita. Então, toda vez que eu voltava, era isso o meu cardápio que estava esperando, porque eu não aguentava mais comer lanche. Então, Deus não vai preparar só coisas boas, porque se a pessoa tudo fosse bom na nossa vida, a gente não ia crescer, a gente não ia amadurecer. Isso quer dizer que se você der tudo quanto o teu filho quer, você não vai dar oportunidade para que ele cresça. E ele vai sofrer no mundo. A nossa vontade, e eu acredito que a vontade do Pai também é dar tudo para a gente. Mas Ele é sábio. Ele sabe que se der tudo, Ele vai estragar a gente. A gente não vai crescer, a gente não vai chegar no nosso propósito. Então as adversidades, sim, Deus permite nas nossas vidas, sim, para nos tratar, para nos moldar, porque Ele sabe o que tem dentro de nós. Foi Ele que nos criou. E talvez se nós não tivermos essa adversidade, nós não vamos chegar no nosso propósito. Não vamos valorizar. Porque se você tiver tudo, quando você ganhar alguma coisa, tanto faz. Você já tem mesmo. Agora, quando você não tem e você luta para conseguir, você valoriza. Você valoriza. Porque muitas vezes, eu tive um ex-noivo que ele era filhinho, eu não era crente na época, né? E ele era filhinho de mamãe. E toda vez que ele batia o carro, a mãe ia lá e dava outro carro para ele. E batia o carro e fazia coisa errada. E ele nunca valorizou. Ele podia fazer a faculdade que ele quisesse. Ele tinha condições financeiras para isso, mas não quis. Ele não queria estudar. Para que ele ia estudar? Se ele tinha tudo, o quanto ele queria. E eu ficava vendo por outro lado, a minha vida era totalmente o contrário. Desde criança, nós passamos por muitas privações. Não passamos fome. Mas era tudo regrado. E eu valorizava muitas coisas. Então, quando eu consegui passar numa federal, para mim foi uau, porque eu não podia pagar uma faculdade paga. Então, eu valorizei o meu estudo. Eu valorizei estudar. Eu dei valor para aquilo. Porque para mim foi árduo. Eu sabia que o meu pai não podia pagar. Então, quando eu fui para estudar, e eu consegui passar no vestibular, eu valorizei aquilo e eu concluí. E eu concluí porque eu dou valor. Porque para mim foi custoso conseguir e foi uma vitória terminar. E assim foram com todas as coisas que nós fomos conquistando. Não foi fácil, mas quando você conquista, é uma vitória. Que só quem lutou para conseguir pode saber. E é isso que Deus quer que a gente saiba. A adversidade vai te levar para um nível maior, para um nível de conquista, para que você não desista. Porque se você tiver tudo nas tuas mãos, você não vai conseguir, você vai desistir. E você não pode desistir, porque tem algo dentro de você que não é para você, é para outro. O mais importante é que aquilo que Ele colocou dentro de nós, não é para nós, é para o outro. E se você não desenvolver isso, outros vão perecer. O testemunho que eu tenho, talvez esteja impactando a vida de alguém aqui. Mas o teu testemunho
Não vai impactar o mesmo público que está me impactando. Por isso você precisa sim dar o teu testemunho. Por isso você precisa sim vencer. Por isso sim você precisa passar por essa adversidade. Mas você não vai permanecer na adversidade, porque também tem algo novo. Porque também tem algo bom. E você vai testemunhar da tua vitória, em nome de Jesus, e ajudar a outros a passar por essa adversidade. Amém? Vamos lá. Eclesiastes a gente já leu. Então as adversidades aumentam a sua precisão e atenção nos detalhes, né? A sua perseverança. E agora adversidades revelam a sua verdadeira convicção. Ezequiel 4:16. Ezequiel 4:16. E ele acrescentou: Filho do homem, cortarei o suprimento de comida em Jerusalém. O povo comerá com ansiedade alimento racionado e beberá com desespero água racionada, pois haverá falta de comida e de água. Ficarão chocados com a aparência um dos outros e definharão por causa da sua iniquidade. Quando nós estamos na iniquidade, nós passamos por provações terríveis. Porque o pecado acaba tomando conta. E as pessoas não têm mais temor a Deus. Por isso nós temos que saber a convicção que nós estamos. Quando nós estamos, por exemplo, na pandemia, não era um tempo de desespero, de terror? Gente, mas era uma coisa assim, meu Deus. Quem foi conosco orar nos hospitais aqui? Algumas pessoas foram nas portas dos hospitais para estar orando. Desesperador. A própria acontecimento do Rio Grande do Sul, que você vê velórios com um monte de caixões terríveis. Quando nós estamos nessas circunstâncias, nós que temos fé, que cremos num Deus vivo, nós temos que estar fortalecendo essas pessoas. Nós temos que falar para o mundo, nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos conformar. Nós temos que ser inconformados, nós temos que falar para as outras pessoas que existe um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que quer o nosso bem, o Deus que quer a nossa prosperidade. Nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos nos preocupar, nós estamos virando cristãos egoístas, que estamos preocupados somente com aquilo que está acontecendo conosco. É o nosso relacionamento que não deu certo, é o outro que me ofendeu. Coisas pequenininhas, Satanás está jogando iscas na cabeça dos crentes, dos cristãos, para que tire o foco das coisas de Deus. E comece a colocar focos em murmurações, focos em problemas, foco nas finanças. E as pessoas querem viver em busca das suas circunstâncias e não em busca do reino. Nós temos que sair disso. Nós temos que sair desse círculo vicioso de Satanás. Nós temos que rejeitar essas iscas, ser crentes maduros. Saber que é o diabo que está dominando a mente das pessoas. Rejeitar isso. E não pense que isso não passa pelas nossas cabeças, que somos crentes também, que somos pastores. Sim, mas quando nós vamos orar, o Espírito Santo nos revela e nós começamos a rejeitar, porque todos os dias nós temos que passar por uma autolibertação, porque sim, as pessoas nos ofendem, sim, as circunstâncias são adversas, sim, o dia é difícil. Sim, às vezes desanimamos, é verdade. Às vezes nós queremos receber abraços e não dar, mas nós temos que largar a nossa vontade de receber para entregar, porque melhor é dar do que receber.
Nós temos que morrer para a nossa vontade, para fazer a vontade do Pai. E se todos nós fizermos isso, nós vamos virar uma igreja forte, uma igreja verdadeiramente de reino, uma igreja que está em busca do próximo, que se preocupa sim com as pessoas, que se preocupa com almas, que não está aí no ai, 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 no mimimi, nas conversações. Nós temos que dar um basta em conversações, nós temos que mirar para Cristo. As pessoas são imperfeitas? São. Eu sou também. Os nossos apóstolos também não são perfeitos, é verdade. Mas por isso vamos condenar, por isso vamos atirar pedras, por isso vamos ficar falando de coisas que não vão nos levar para nada. Se Cristo já nos deu a salvação, se Cristo já fez tudo por nós e nós podemos adorá-lo com todo o nosso ser, se nós podemos ser aqueles que alimentam, e estamos afogados em mágoas, e envolvidos tanto na nossa adversidade, tanto nos nossos problemas, que nós não conseguimos ver a solução. Sabe por quê? Porque endurecemos o nosso coração. Então, nós temos que saber que as adversidades são para nos alimentar. As adversidades são para nos fortalecer. Não é para a gente querer viver sempre em adversidade. Lógico que não, né? Porque se a gente não puder viver o bom, né? É que nem o trabalho, tem o tempo de trabalho? Tem. E a gente se esforça e faz com excelência, em nome de Jesus. E daí temos o tempo de férias, né? Ai, férias. Aí se programa, se vai para uma praia bem top, para quem gosta de praia. Para quem gosta do sítio, vai lá para o sítio, vai lá para a fazenda, vai andar de cavalo, vai curtir a vida, vai estar com a família. Há tempo para todas as coisas. O que nós não podemos é nos envolver tanto, ficar tão endurecidos, que nós não possamos mais ouvir a voz de Deus. Ouvir só a voz de Satanás e ele vai dizer: você não serve mais para nada. Você é um lixo humano. E você acredita. Enquanto o Pai está dizendo: você é meu, minha criatura. Fui eu que te criei e eu te amo. Qual é a voz que você está ouvindo? Tem uma ilustração muito legal sobre a adversidade, que diz que uma filha chega para a mãe e fala: mãe, eu não aguento mais. Tudo dá errado na minha vida. Meu relacionamento deu errado. No meu trabalho eu não tô legal, não estou satisfeita. Não consigo o que eu quero. Não passei no vestibular, fiz concurso e não deu certo. E eu estou pensando em desistir de tudo. Não vejo mais motivos para viver. Aí a mãe fala assim: filha, vem comigo para a cozinha. Na cozinha ela coloca 3 panelas no fogo. Numa panela, ela coloca uma cenoura. Na outra ela coloca um ovo. E na outra ela coloca pó de café. Separado, né, gente? Não é tudo junto, senão vai virar. Aí ela fala assim, ela falou: não entendi. Daí ela falou assim: olha. E aí ela bota o fogo lá, né? Deixa um tempo lá cozinhando. E a filha fala: mãe, não entendi o que você está falando dessas panelas aí, o que tem a ver? Ela falou: existe 3 tipos de pessoas quando enfrentam situações difíceis. Uma delas é como a cenoura.
que estava no seu estado normal e quando passou pelo processo, ficou amolecida. Quer dizer, a pessoa desiste, desanima, fica fraca. A segunda pessoa é quando estava no seu estado normal, passou pelo processo e ficou endurecida como ovo. E aí não consegue mais ouvir a voz de Deus, não consegue mais olhar as coisas, se fecha dentro do seu problema e não quer saber mais de nada. E a terceira pessoa é como aquele pó de café, que pega da sua essência e contagia outros e transforma aquilo que é insípido, sem sabor, em algo saboroso, como o café. Então você pode fazer dessas 3 coisas da sua adversidade. Você pode desistir, você pode se endurecer, ficar uma pessoa rancorosa, uma pessoa que só murmura, ou você pode pegar desse problema e transformar aquilo que é sem gosto, sem sabor, em algo saboroso. Para mim, pelo menos, o café é saboroso, né? Para o Jefferson Martins também. Quem mais para saboroso? Né? Para o Júlio também é saboroso, Júlio? Mas se não for café, pensa em outra coisa. Algo que seja saboroso. Então nós precisamos fazer das nossas adversidades algo para que nós possamos subir de nível. Algo para que nós possamos glorificar o nome do nosso Deus. E não ficar encruados, amolecidos ou endurecidos. Nós precisamos ser influenciadores de pessoas. E se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós somos capazes de fazer muito mais do que aquilo que imaginamos. Pode ter certeza disso. Cada um de nós tem um propósito divino. Cada um de nós foi feito para influenciar um número de pessoas. Pode ser que você foi feito para influenciar 10, tem outros que foram feitos para influenciar milhões. Não sabemos quantos, mas quando nos colocamos à disposição do nosso Deus, Ele vai nos usar de forma poderosa. Ele vai multiplicar aquilo que nós temos, quando nós estamos com o nosso foco em Deus. Então não fique desanimado, porque quem está querendo que você fique em depressão, desanimado ou endurecido, é Satanás. Deus, quando deu as provações lá para os homens dele, nunca foi para que eles desistissem, mas para que eles levassem a história adiante. Você foi chamado para levar a sua história adiante. Você foi chamado para influenciar a outros que dependem do que está dentro de você. Amém? Então eu quero que você se levante. E para concluir, eu quero que você lembre e acredite que o plano de Deus para a sua vida é bom. Então repete comigo: o plano de Deus para a minha vida é bom. Mantenha o foco em Cristo. Não fica olhando a circunstância, olha lá para o final. Já começa a imaginar a tua vitória. Mantenha o alvo, o foco lá na tua vitória. Fixa na tua vitória. Não fica olhando para o problema, fica olhando para a solução. As pessoas que mais cresceram na vida foram aquelas que solucionaram problemas. Se você está com um problema, você está com uma grande oportunidade de ser promovido. As pessoas que são promovidas são aquelas que encontram a solução para os problemas. Não aquelas que se desesperam com os problemas. Então encontre solução. Alegre-se no Senhor. Alegre-se, mesmo na adversidade. Como? Como vou me alegrar na adversidade? No Senhor. É só dessa forma. Quando você estiver passando por adversidade e você estiver com bastante dor, venha para a casa do Pai. Ore.
na sua casa, coloque um louvor. E daqui a pouco você vai estar alegre. A circunstância ainda não mudou, mas você crê naquele que é o Deus que muda as circunstâncias. Amém? E recuse qualquer oferta para desistir. Recuse. Em nome de Jesus, fala assim: eu não vou desistir. Porque eu tenho um Deus que muda circunstâncias. E com certeza Ele vai mudar a sua circunstância. Amém? Então eu quero que você que está passando por um momento difícil, por uma adversidade, por alguma coisa que você precisa do poder sobrenatural, que você venha até aqui à frente e entregue ao Senhor.